Eu já estou aqui na página oficial do Next, é nextjs.org, e aqui a gente já pode ver logo de cara, bem destacado, que o Next ele é um framework React, ou seja, ele foi desenvolvido com base no React para a produção. Ele traz algumas experiências para a gente como desenvolvedor. Então aqui a gente pode ver nesse texto que o Next ele traz uma experiência, uma melhor experiência para o desenvolvedor com todos os recursos que a gente precisa para a produção. E aqui tem um esquema híbrido, estático e server-side rendering. O que é isso? A gente pode desenvolver dentro de uma mesma aplicação algumas páginas utilizando uma forma estática e algumas páginas utilizando na forma de renderização no lado do servidor. Então, quando a gente solicita uma página, pode ser que essa página já esteja pronta. Então, ela é uma página estática e ela é renderizada de uma forma mais otimizada. Ou então, essa página pode ser solicitada e ela ser renderizada no lado do servidor. A gente vai falar mais sobre isso durante o entendimento aqui do nosso framework. E também ele traz um suporte a TypeScript, que a gente pode ver aqui, um bundle inteligente, então na hora de gerar o nosso pacote final para a produção, ele já faz esse pacote já de forma inteligente, a parte de roteamento, e a gente não precisa de nenhuma configuração para tudo isso que a gente está falando. Aqui um pouco mais para baixo, a gente pode ver algumas principais funcionalidades aqui. É claro que tem muito mais do que isso, mas primeiro a gente tem aqui o Image Optimization. Imagens dentro de uma aplicação web, ela impacta muito na performance e no carregamento ali da página. Então, ele consegue fazer essa otimização automática, então isso tudo fica muito transparente ali dentro da nossa aplicação e a gente ganha muito em performance na nossa aplicação. A parte de internacionalização, que é a gente ter detectar idiomas de forma automática. O Next.js Analytics, a gente pode ter o score da nossa aplicação, qual que é a nota da nossa aplicação em questões de performance. Zero config, a gente não precisa fazer nenhum tipo de configuração, ele já está totalmente otimizado para a produção. O modelo híbrido, que é o SSG e o SSR. O SSG é o Static Site Generation e o SSR é o Server Side Rendering. Então a gente pode trabalhar nesses dois modelos. A gente vai estar falando mais disso um pouco mais para frente durante essa série nossa. Nós temos também o Incremental Static Regeneration, que é o ISR, que ele pode fazer incrementos de páginas estáticas, então a gente pode atualizar todas as páginas que já foram geradas de forma estáticas lá no momento do nosso build, a gente pode regerar essas páginas com essa funcionalidade. O suporte para o TypeScript, o Fast Refresh, então toda vez que a gente está desenvolvendo, isso traz uma boa experiência para o desenvolvimento, para o desenvolvedor. Toda vez que a gente faz uma alteração no nosso código, para a gente analisar no nosso navegador, no resultado do que a gente está fazendo ali naquela atualização, isso aparece de uma forma bem rápida para a gente. O File System Route, que é uma funcionalidade muito boa também, que a gente consegue ter todo o roteamento da nossa aplicação simplesmente colocando arquivos dentro da pasta Pages. A gente vai ver mais sobre isso e é o tema desse vídeo aqui, a gente falar sobre roteamento. API Routes é uma opção da gente criar endpoints dentro da mesma estrutura do projeto. A gente não precisa ter um projeto de front-end, um projeto de back-end. A gente consegue trazer essa mesma experiência dentro de um único projeto, que é o projeto nosso utilizando Next.js. Build com o suporte com CSS, que a gente desenvolveu o CSS ele ser renderizado ali no lado servidor, o code splitting e o bundle. Então a gente consegue gerar esse código final ali para a nossa produção de uma forma inteligente, criando pacotes separados. Então a gente sabe, no momento que a gente solicita uma página, qual arquivo ele carrega, sem a necessidade de carregar todo o nosso pacote, o nosso projeto inteiro. E como assunto desse vídeo, a gente vai dar um foco maior em File System Routing, que é a parte de roteamento da nossa aplicação. Então, toda navegação que a gente faz de uma página para outra, a gente vai utilizar essa funcionalidade do Next. E a gente vai utilizar também a parte de documentação do site oficial aqui que a gente está navegando. Então, tudo que a gente for
navegar e aprender sobre essas funcionalidades, a gente vai usar essa documentação oficial. Então, aqui no File System Route, para a gente entender um pouco mais, eu vou estar clicando aqui e ele vai direcionar a gente para a parte de documentação. Então, cliquei aqui em Documentation e aqui ele já direciona para a gente aqui. Ele selecionou aqui na barra do topo Docs, que é onde tem toda a documentação aqui do Next. E a documentação é bem completa. Eu acredito que qualquer tipo de aplicação que você venha fazer, ele vai conseguir te dar um bom suporte. Aqui entendendo, primeira coisa, o nosso roteamento ele é criado de forma automática. Então quem já vem do React provavelmente já utilizou alguma lib, por exemplo, o React Router, para fazer a parte de roteamento. O Next ele já oferece isso tudo para a gente de forma automática. Então, como que funciona o nosso roteamento? Então, se a gente tem uma aplicação aqui, por exemplo, HTTPS, MyApp, se eu colocar aqui barra, ele vai fazer o quê? Então, quando eu coloco barra, ele vai tentar localizar dentro da pasta pages um arquivo index.js e carregar essa página. Se eu tentar acessar uma página /blog, que é esse exemplo aqui de baixo, ele vai tentar acessar um arquivo dentro de pages, dentro de /blog, /index.js. Então isso traz uma experiência muito boa que a gente já cria o nosso projeto, já tem toda essa parte de roteamento pronta para a gente estar utilizando. Então eu vou voltar aqui um pouco para a gente entender como que funciona isso na prática. Eu vou vir aqui um pouco mais para cima em Get Started e aqui a gente pode ver como que a gente faz para criar o nosso primeiro aplicativo. Ele recomenda a gente utilizar o setup Create Next App, que ele já traz todas as configurações ali que a gente precisa. Então, para a gente criar o nosso projeto, a gente roda o comando npx Create Next App ou yarn Create Next App. São duas opções que a gente tem. E ele já traz aqui embaixo também, se a gente quer criar o nosso projeto já utilizando o TypeScript. Então, ele traz toda a configuração que a gente precisa para estar utilizando o TypeScript. Eu não vou criar o nosso projeto já utilizando o TypeScript, porque isso vai ser assunto de outro vídeo. Então, para criar isso daqui, a gente vai copiar esse comando npx create next app. Eu vou abrir aqui o meu terminal e executar esse comando. Mas o que a gente pode observar aqui é o seguinte: como o Next ele foi criado baseado na lib React, basicamente a gente tem como pré-requisito para entender, ter um melhor aproveitamento aqui do que a gente vai estar explicando, um pré-requisito de entendimento sobre o React. Mas nada impede também de você começar a aprender esse framework sem ter conhecimentos com o React. É muito fácil, é muito prático e a curva de aprendizado também é bem pequena. Então, para a gente executar esse comando, eu preciso ter instalado na minha máquina o Node. Então, meu Node está na versão 14.15.4. Eu vou executar esse comando aqui que eu copiei e logo após aqui a gente dá o nome do nosso app. Então, eu preciso saber também onde eu estou executando esse comando. Eu vou colocar isso dentro do meu desktop e executar o comando aqui agora e vou dar o nome de nextjs01. Nosso comando aqui foi finalizado, então eu vou minimizar meu terminal e vou abrir agora essa minha pasta que foi criada. Ele criou todos esses arquivos com aquele comando. Agora eu vou abrir toda essa pasta aqui dentro do meu VS Code. O que a gente pode observar aqui dentro da nossa pasta? Aqui um pouco mais para cima a gente tem a pasta Pages, que é exatamente aquele esquema todo de roteamento que a gente estava analisando. Então eu vou voltar aqui um pouco mais para baixo, aqui na minha parte de routing. A gente pode analisar que dentro de Pages tem que ter um arquivo index.js para a gente navegar na página inicial, que é simplesmente barra. Então, se eu voltar aqui agora na nossa aplicação, aqui dentro de Pages, ele já tem esse arquivo index.js. Ele traz essa aplicação aqui como exemplo. Dentro aqui um pouco mais para baixo, a gente tem o package.json. Então, o meu Next está na versão 11.0.1. E aqui, um pouco mais para cima, a gente tem os comandos para a gente inicializar a nossa aplicação ou rodar a nossa aplicação no ambiente de produção, já preparar ela para produção. Então, vou abrir aqui o meu terminal e vou executar o comando npm run dev,
Que esse run dev ele vai executar o meu comando next dev. Como eu tenho o meu pacote next instalado, ele vai utilizar o próprio next para construir a minha aplicação. A gente pode observar que ele cria, no momento que eu executo esse comando, ele cria essa pastinha next. Essa pastinha next contém todos os arquivos que ele vai utilizar ali no momento do meu desenvolvimento, quando ela estiver executando ali em desenvolvimento. O Node Modules ele é criado conforme os meus pacotes e suas dependências. E aqui dentro de Pages a gente também tem uma pastinha chamada API, assunto que a gente vai falar um pouco mais para frente. Dentro de Public, a gente tem alguns arquivos que a gente pode estar utilizando dentro da nossa aplicação. Uma coisa que a gente pode observar é que a gente não precisa ter aquela página index.html, igual a gente tem dentro dos projetos React. E aqui um pouco mais para baixo a gente tem o styles, são estilos CSS que a gente vai utilizar dentro aqui da nossa aplicação. Eu tenho esse globals.css que são estilos para a gente resetar os estilos aqui da nossa página inicial. E aqui um pouco mais para baixo também ele tem o next.config, algumas configurações que a gente pode estar fazendo ao longo aqui do nosso desenvolvimento do nosso projeto. E os outros arquivos que ele traz aqui como padrão. Então eu executei, ele abre aqui para mim no localhost na porta 3000. Eu vou abrir aqui no meu navegador e a gente pode observar que ele traz essa tela inicial aqui para a gente. Então tudo o que a gente for desenvolver para essa tela inicial, a gente pode estar alterando aqui dentro do meu index.js. Se eu vier aqui e digitar /blog, ele não vai encontrar a página, ele vai dar um erro 404 para a gente falando que a página não pôde ser encontrada. Por que ela não pôde ser encontrada? Dentro de Pages, eu não tenho uma rota blog. Como que a gente faz? Então aqui, se a gente quer uma rota automaticamente, o próprio nome do nosso arquivo já é o nome da nossa rota. Então se eu quero uma rota /blog, eu tenho que criar ou uma pasta blog, e dentro da minha pasta eu coloco o index.js, ou simplesmente eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar blog.js. O index.js ele é o arquivo que é localizado dentro de um diretório. Então, se eu coloco dentro do diretório blog, automaticamente ele tenta localizar um index.js. Então, aqui eu tenho um blog, eu vou criar uma function blog. Não vou passar nada com o parâmetro e vou dar um return em uma div. Minha página de blog. E vou dar um export default blog. O que vai ter aqui dentro agora da nossa página blog? Se eu voltar aqui agora e der um refresh na minha página, ele vai encontrar minha página blog. E assim por diante. Toda rota que eu quero criar dentro da minha aplicação, eu crio aqui dentro um arquivo dentro de Pages. A gente tem outros tipos de rotas também. A gente tem rotas dinâmicas. Então, se eu quero colocar uma rota /blog e o ID do meu post, por exemplo, introdução Next.js, esse valor ele é um valor dinâmico. Todo momento eu posso estar alterando esse valor. Vai depender da solicitação aqui do usuário. Eu poderia ter aqui introdução React ou qualquer outro valor aqui dentro, XPTO. Como que a gente faz isso? Aqui na documentação, um pouco mais para a esquerda, a gente tem um menu chamado Dynamic Routes. Aqui, esse Dynamic Routes, a gente consegue utilizar um esquema de rotas dinâmicas. Rotas dinâmicas que são valores que eu não tenho definidos dentro da minha aplicação. O que isso significa? Imagina que eu tenho um blog e eu tenho que ter vários posts. Então, eu tenho aqui dentro de Pages, eu tenho aqui posts, uma pasta posts, assim como ele está me sugerindo, e eu tenho um arquivo com um colchete. É uma coisa até um pouco diferente assim, do tradicional. A gente vai criar um arquivo que tem um colchete aqui, pid.js. Quando eu coloco um colchete dentro do nome do meu arquivo, ele entende que é uma rota dinâmica. Então, o que significa essa rota dinâmica? Vamos copiar esse import aqui agora, use router, do próprio Next, e vamos criar a nossa página post. Então, criando um componente simples, ele me retorna um P. Esse P é o PID. Então, ele está usando o próprio use router do Next para ler tudo que está dentro aqui da minha URL. E ele pega dentro da minha URL
que vai passar aqui dentro desse objeto router, dentro da query, um p.id, que é exatamente o nome do meu arquivo. Tá? Se o nome do meu arquivo fosse px, aqui ia ser px. Agora, como que a gente testa isso? Então, eu vou voltar aqui no meu localhost, eu vou colocar posts/123. Se eu coloquei o post 123, o que ele está fazendo? Ele está lendo esse valor aqui e escrevendo aqui embaixo, justamente utilizando o meu use router. Se eu colocar aqui qualquer coisa, então seria o nome o título da minha postagem, introdução Next.js, ele passa esse valor. Então eu consigo trabalhar tanto com rotas fixas, que são rotas estáticas, quanto com rotas dinâmicas.